você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Começamos mais uma edição especial do Hort Resenha Podcast, aqui direto da Brasil Conference Expo em São Paulo, para trazer todas as informações dessa que é uma das principais feiras do setor de flores, frutas, legumes, verduras e ovos do Brasil. E no oferecimento da IFPA Brasil, a nossa convidada de hoje é a Regina Carmagnani, gerente de marketing da Zespri no Brasil, está aqui conosco. Regina, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha. Obrigada, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Regina, para a gente começar, dá uma apresentada na Zespri para quem está acompanhando a gente, conta um pouquinho da empresa, o que vocês fazem, qual que é a sua atuação aqui no país. Tá, a Zespri é uma produtora neozelandesa de kiwis. Ela faz os kiwis, produz os kiwis Sungold, a variedade amarela, e o tradicional kiwi green também. É uma empresa que tem atuação em mais de 60 países, onde ela exporta os produtos, e o Brasil, cada vez mais, é um país foco para desenvolvimento também da Zespri. Quando é que vocês chegaram aqui no Brasil e como é que tem sido essa evolução para trazer essa fruta que não é do cultivo do Brasil, não é nem às vezes do próprio consumo do brasileiro, mas tem chegado cada vez mais, né? Isso, verdade. A Zespri já está no Brasil há quase 14 anos e a gente pouco a pouco vai conquistando, né, o paladar e a distribuição e a atenção tanto do consumidor como do retail. Embora seja uma fruta pouco conhecida, né, naquela época, hoje em dia cada vez mais ela tem sido divulgada. Um dos grandes fatores para essa divulgação maior, para esse conhecimento maior, foi mesmo o lançamento, a introdução da variedade amarela, que é o Sungold, que é uma variedade diferente e que caiu muito no gosto do consumidor, porque é uma fruta mais suculenta, menos ácida e mais doce do que o kiwi tradicional. Então, acaba existindo mercado para ambas as variedades, porque a variedade, o verde, ainda é o maior volume do mercado como um todo. É a variedade tradicional e tem muitas pessoas que preferem ainda o verde, mas existe uma grande parte das pessoas que se encantaram com o sabor do kiwi amarelo, por ele justamente ter essas características que eu te falei. Então, a nossa entrada, né, no Brasil foi através dos distribuidores, principalmente de São Paulo, onde a gente começou a fazer a expansão no mercado, nos principais varejos, e aos poucos a gente foi ampliando essa distribuição para outras regiões. Hoje nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil. Nordeste nós temos um distribuidor, no sul do Brasil nós temos outro distribuidor também, no centro-oeste, ainda que o foco ou a grande parte do volume esteja concentrado no sudeste, no Rio e em São Paulo. Então, com essa divulgação e com essa maior distribuição que a gente conseguiu ter, a fruta passou daquele lugar restrito no supermercado, que eram para as frutas mais de menor volume ou de frutas de estação, ela começou a atingir ou ser posicionada nos supermercados em locais com muito mais visibilidade, o que atrai também o volume, o que atrai o consumidor. E uma das principais atividades que a gente faz para divulgar dentro dos nossos varejos é a degustação. Então, por ser uma fruta, a gente tem promotoras espalhadas no Brasil inteiro. Por ser uma fruta diferente, é fundamental que a consumidora experimente, porque a partir do momento em que ela experimenta, aquilo é um atrativo muito forte para compra no ato. E se a gente pensar no calendário, Regina, quando é que é feita essa produção e essa importação também para distribuição aqui no Brasil? Tá. O kiwi é uma fruta sazonal, ela é produzida na Nova Zelândia, então fica no hemisfério sul. Então ela, na verdade, ela é colhida
mais ou menos no mês de abril, e ela começa a chegar no Brasil a partir do final de maio, junho até novembro. Então, essa é a estação do ano do kiwi, né? De junho a novembro, que pega um pouco o início do nosso inverno e aí vai adentrando aí até chegar a primavera, verão. E com essa produção toda essa produção em outro país, que também não é perto aqui do Brasil, Regina, eu imagino que esse processo logístico seja um grande desafio para as operações, né? Sim, tem uma coisa que assim, é importante colocar, que acho que é o grande sucesso da Zespri, é como ela sabe atuar em todas as etapas de desenvolvimento. Então, tanto na área de produção, de colheita, não só de colheita, perdão, na área de cultivo, que inclui o local, né, onde ele está sendo, as áreas que são selecionadas para cultivar o kiwi, todo o processo de cultivo, que tem as etapas, né, de acompanhamento desse desenvolvimento da fruta. Então, por exemplo, tem etapas do ano, etapas desse momento de consumo, onde as videiras começam a surgir e já é feita uma seleção desde aí. Então, as frutas que eles percebem que já não vão se desenvolver muito bem, eles já retiram do pé naquele momento, que é para poder dar oportunidade para as outras frutas vingarem e vingarem bem. Existe um momento correto para colher essas frutas. Então, para que ela consiga atingir o seu ponto ideal de colheita, é feita uma auditoria em todos os produtores, né, da região. E antes de autorizar a colheita, eles fazem uma avaliação do nível de massa seca e de doçura que a fruta já conquistou até aquele momento, para então ter a segurança de que ela pode ser colhida, e ela é colhida verde, né, a ponto de que ela tenha condição de amadurecer adequadamente fora do pé. Então, colhida a fruta, ela é selecionada, colocada em câmara fria, de 0 a 1 grau. A partir daquele momento, ela é mantida em câmara fria durante todo o processo, inclusive de transporte, né? Da Nova Zelândia até aqui são 6 semanas de transporte, e chegando nos países, no Brasil no caso, ela continua sendo mantida em câmara fria. E aí ela vai amadurecendo muito lentamente ao longo desse período. Então, é uma coisa muito curiosa, que desde o início assim me espantou muito, que eu achei muito interessante, é que ela é colhida no momento adequado e ela vai amadurecendo lentamente dentro desse período, né, de hibernação, a ponto que a fruta colhida em abril, ela é consumida até novembro nos países, porque justamente tem todo esse conhecimento, expertise de como conseguir manter a fruta amadurecendo lentamente até chegar o momento adequado de consumo. Então é brilhante de ver assim como é que uma fruta colhida, né, em abril consegue chegar na mesa do consumidor em novembro, numa condição perfeita, né? Eu acho que é uma característica de expertise muito importante para a Zespri. Você comentou sobre esse trabalho que é feito para divulgar a fruta aqui no país, atrair consumidores. Como é que vocês têm sentido essa receptividade do brasileiro? Tem crescido a busca, a procura pelo kiwi aqui no país? Sim, muito. É o que eu te falei, o kiwi era considerado muito uma fruta exótica, né? Na memória da gente, a gente tem aquela coisa de que o kiwi você põe na salada de fruta, você faz uma caipirinha, e aí dentro desse trabalho contínuo de divulgação, de presença no ponto de venda, a gente foi mostrando outras formas de consumir in natura e não como um pequeno ingrediente. E essa atividade que a gente faz, tanto de comunicação na mídia social, como comunicação no próprio ponto de venda e degustação, vai mostrando para o consumidor e aos poucos fazendo uma transformação nos hábitos de consumo,
em outras situações. Então, incluir no café da manhã, depois do almoço como uma sobremesa, no lanche da tarde. Então, essas oportunidades de dar para o consumidor outras formas de consumo enriquecem muito e estimula bastante o consumo da fruta como uma fruta e não como um ingrediente, né? E também nesse sentido de atingir o consumidor, até de fortalecimento de marca, essa estratégia das embalagens também tem um ponto bastante importante, né, Regina? Isso, é importante você ter comentado isso, que na verdade a gente não tem o objetivo de vender a fruta, simplesmente. A gente tem o objetivo de construir uma marca. E por trás dessa marca, né, a gente desenvolveu a embalagem justamente para evidenciar a marca no ponto de venda, para poder dar mais destaque para o consumidor, porque na verdade, se você pensar bem, as frutas, elas são um commodity, né? A gente não escolhe fruta pela marca, a gente escolhe fruta pelo aspecto que ela tem no ponto de venda, né? E aí, neste caso, para a gente foi importante fazer uma embalagem que chame a atenção e que traga os valores de qualidade e de propriedades nutricionais que a fruta tem através dessa embalagem. Até porque, se a gente pensar bem, o kiwi, diferente da laranja, maçã, que tem uma cor super atrativa, o kiwi é marrom. A hora que a consumidora chega no ponto de vista, não é uma coisa que chama muita atenção. Então, a embalagem também tem esse papel de chamar a atenção pelas cores e pelas características que a gente coloca, de mostrar a fruta aberta, por exemplo, né, para mostrar para o consumidor como ela é dentro e dar vontade de comer. E tem uma outra coisa também que é importante, que eu acho que fez a gente ampliar o interesse do consumidor para o consumo do kiwi, são as propriedades nutricionais. Então, o kiwi é uma fruta extremamente nutritiva, tem uma série de benefícios nutricionais entre antioxidantes, vitaminas, cálcio, potássio. Então, assim, é uma fruta realmente muito rica e o consumidor não tem muito esse conhecimento. Então, na nossa comunicação, a gente acaba escolhendo um dos principais atributos, que no caso do Sungold, que é a vitamina C, e a gente fala isso muito fortemente para o consumidor, né? Que somente um Sungold, uma fruta por dia, entrega para você toda a vitamina C necessária para você estar com a sua imunidade, construindo a sua imunidade. Então, esse é um apelo bem importante. E não é toda fruta. A gente sabe que toda fruta é saudável, mas não é toda fruta que entrega essa quantidade de vitamina tão importante para a imunidade, ou para construir, para ajudar a construir a imunidade para o consumidor. Tá? Então, isso é uma outra característica importante, que não é só o sabor, não é só a embalagem, e sim o que é que o consumidor tem como saúde a hora em que ele está consumindo o kiwi. E uma outra coisa também muito importante é assim, que eu também não sabia no passado, mas a vitamina C, ela é um nutriente que o seu organismo não armazena. Então, todos os dias você precisa daquela quantidade indicada de vitamina C para manter a sua imunidade. Então, não adianta você comer ou consumir uma vitamina C uma vez na semana em excesso, que aí ele vai ficar armazenando e você não vai precisar mais da vitamina C o resto dos dias. Não, todos os dias você precisa consumir a vitamina C. Então, isso é que é legal, porque um kiwi oferece justamente o que você precisa para manter o seu corpo saudável por dia. Esse movimento do consumidor buscando alimentos mais saudáveis, essa busca por saúde tem crescido também, tem sido estimulado cada vez mais, né, Regina? Muito, muito mesmo. E assim, eu acho que o consumidor vai ficando também cada vez mais exigente no sentido de buscar, né? Eu acho que essa tendência de mais saudabilidade é uma coisa muito forte em todos os países do mundo, e o brasileiro é um povo bastante preocupado, né, com essa questão da saúde. Então, desde a época, por exemplo, na época da pandemia,
que a gente não sabia o que podia acontecer, né? Com todos os mercados, a gente nunca parou de ter uma procura e uma venda muito forte de kiwi, porque justamente a gente sempre trabalhou, né, dentro dessa estrada de entregar a saúde, e naquele momento o consumidor começou a perceber o quanto era importante investir na sua imunidade, investir na saúde. Então, existe sim uma preocupação cada vez maior e, portanto, uma possibilidade, né, do consumidor pagar um custo para uma fruta premium, porque o benefício é relevante para ele, né? Olhando também por esse lado do preço, Regina, se a gente até comparar com outras frutas, o kiwi tem um valor agregado maior, tem um preço mais elevado. Como é que isso também é trabalhado e levado em conta nessa busca de mercado, de novos consumidores? Eu acho que uma coisa muito importante é a qualidade efetivamente entregue para o consumidor, porque muitas vezes o consumidor paga uma fruta mais barata ou um kiwi mais barato, mas nem sempre ele encontra a qualidade que ele está buscando. Então ele precisa comprar mais do que o que seria necessário para ele tentar buscar e encontrar uma fruta de boa qualidade. Então o kiwi, ainda que ele tenha um preço mais elevado do que a base, né, das frutas, ele entrega uma qualidade que o custo-benefício se compensa para o consumidor. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é justamente oferecer ou instruir o consumidor do que é que ele está levando junto. Então, essa coisa do valor agregado significa assim, eu estou comendo uma coisa gostosa, mas eu também estou, junto com isso, investindo na minha saúde. Então, valorizar o aspecto nutritivo para a gente é fundamental para poder equilibrar essa equação de custo-benefício. E aí Qualidade, né, e o valor nutritivo. E aí dentro dessas estratégias, desse pensamento, Regina, qual que é a importância de participar de eventos como esse, de ter essa troca em lugares que está toda a cadeia reunida, né? Sim, então para a gente é super importante estar presente aqui, e anualmente a gente faz questão de estar nessa feira, porque é uma forma de consolidar os nossos contatos com os clientes que nós já temos aqui de varejo, como ampliar também o nosso networking, porque nós ainda estamos num processo de expandir a nossa distribuição. Então, esses contatos para a gente são fundamentais para que a gente dê o ponto inicial, o ponto de partida para uma conversa futura. E você vê, a gente é uma fruta, nós somos uma empresa que trabalha com uma fruta sazonal. Então, a gente construir um relacionamento hoje significa estar pensando no ano seguinte. Então, é um processo lento, não é um processo que a gente constrói rapidamente. Por isso que a gente não pode nunca deixar de estar presente e de continuar fazendo nossos contatos, porque leva tempo até isso acontecer. Então, essa continuidade para a gente é super importante. E outra coisa também que eu acredito muito é assim, o nosso cliente, ele precisa entender o que tem por trás daquilo que ele está vendendo. Ele precisa se convencer de que aquilo é um bom negócio para ele. Então, ainda que o kiwi possa ser uma fruta que tem um preço um pouco acima do que são as frutas básicas que eu estou dizendo, mas eu também não estou querendo dizer que é a fruta mais cara do supermercado. Não é, né? Ela está no nível de fruta, nível de preço de uma fruta como uva, nectarina, pêssego, alguma coisa assim. Então, é importante que ele conheça o que tem por trás da qualidade e das características do produto, para que ele possa avaliar essa questão de custo-benefício. Então, ele pode ter um portfólio de frutas dentro do supermercado, e cada uma vai dar para ele um volume e uma margem dentro do segmento. Então, de repente, ele vende um volume maior de uma fruta mais básica e tem uma margem
um pouco menor, ele vende um volume maior de uma fruta menos básica, mas a relação de lucratividade também é diferente. Então, a gente procura oferecer para ele justamente uma fatia, né, dentro desse segmento que ele pode atuar. E o que eu te falei, eu acho que o principal é a gente convencer o nosso cliente por que o nosso produto ele pode fazer parte desse portfólio, pelo custo-benefício que ele apresenta. Então, ele saber que ele está comprando uma fruta de qualidade, né? Uma fruta que teve todo esse tratamento, essa expertise, até chegar no ponto de venda dele, ele ter a segurança de que ele está vendendo uma fruta diferenciada e de qualidade. Então, mais do que trazer novidades, apresentar novos produtos, o grande objetivo é estreitar essas relações, sim, fazer essas conexões, né? Com certeza. E isso é uma coisa que a gente precisa constantemente estar investindo, porque é através deles que também a gente vai criando ou aperfeiçoando a nossa forma de trabalhar, de expor no ponto de venda, eventualmente da logística envolvida com tudo isso, ou de formas de atrair o consumidor para a loja dele, ações que possam justamente fazer com que o kiwi seja mais atrativo e possa girar mais dentro. Então, cada cliente tem uma necessidade um pouco diferente. Até mesmo, por exemplo, não só o cliente, como toda a equipe dele precisa conhecer aquilo que está vendendo. Então, a gente faz muitos programas de incentivo com a equipe dos nossos clientes, para que eles também estejam motivados a cuidar bem da fruta, a ter uma boa exposição, a saber falar para o consumidor o que é que ele está vendendo. Então, para a gente é super importante esse contato também para a gente poder transmitir conhecimento para o nosso cliente e para toda a equipe que trabalha com ele. Como é que vocês veem o papel da IFPA Brasil nesse cenário de fazer essa junção dos elos da cadeia, fazer essas conexões acontecerem? Para a gente é fundamental, né? Porque aqui é o momento em que a gente, em apenas 2 dias de feira, tem a oportunidade de cruzar, de conhecer, de ampliar muito mais o nosso contato, e que se não fosse um evento como esse, a gente levaria muito mais tempo para conseguir, porque também as pessoas aqui, elas estão muito focadas no negócio, elas estão aqui ávidas para conversar, para conhecer. Então, eu acho que é um momento, o IFPA, eu acho que ele propicia para a gente um momento interessante de conversa. Porque no dia a dia, além de ser muito mais difícil de você captar essas pessoas, no dia a dia as pessoas estão focadas em milhões de outras coisas. Em 2 dias como esse, além do IFPA poder juntar as pessoas que têm interesses em comum, essas pessoas, elas estão focadas nisso. Elas estão aqui para falar sobre negócio. Então, para a gente é fundamental, é uma parceria bastante relevante, muito importante também, realmente. Regina, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor a marca, todo esse processo que é muito interessante, é muito trabalhoso para trazer essa fruta lá da Nova Zelândia, abrir esses mercados aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, até deixar os caminhos para o pessoal poder conhecer mais sobre vocês, sobre os produtos, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. A Zespri, portanto, está presente. A Zespri está presente, então, em mais de 60 países. Vocês podem acessar a página da zespri.com.br e vocês vão encontrar lá todas as informações, receitas e características das nossas 2 variedades, Green e Sungold. Regina, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha, sempre abertas para vocês voltarem mais vezes, contribuir conosco, com quem acompanha a gente. Obrigado, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Essa a Regina Carmagnani, gerente de marketing da Zespri no Brasil, conversou com a gente para contar um pouquinho todo esse processo, desde a produção do kiwi lá na Nova Zelândia, o processo de importação dessa fruta aqui para o Brasil e um papel fundamental para abrir novos mercados, levar esse conhecimento para mais consumidores, para estimular o consumo do brasileiro para essa fruta, para o kiwi, e a importância de fazer essas conexões
ações, essas relações entre os elos da cadeia para justamente estimular esse consumo, estimular este mercado. Assim a gente vai chegando ao final dessa edição do Hort Resenha Podcast especial da FPA Brasil, aqui na Brasil Conference Expo. Daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta e a gente volta com mais edições especiais daqui a pouco aqui direto da Brasil Conference Expo, conto com a participação e a presença de todo mundo. Vem pra resenha!